Ai, Thiago, você é muito palhaço. Meu Deus do céu. Olá, pessoal! Hoje eu tô aqui para falar um pouco sobre a prova que eu e o Thiago fizemos ontem do IELTS. Eu fiz o Academic, ele fez o General. Para quem não viu o primeiro vídeo sobre o IELTS que a gente fez, eu vou deixar aqui do lado para vocês acompanharem a primeira prova que ele fez do General. Ele fez sozinho, só que aí ele não conseguiu atingir a pontuação que ele queria e resolveu fazer de novo. Bom, como esse vídeo não vai ser publicado até eu receber as notas, então eu vou deixar as notas que eu tirei aqui embaixo quando eu estiver falando de cada um das modalidades da prova. E outra coisa importante para você que vai fazer o IELTS e quer se preparar para o IELTS. Eu e o Thiago fizemos durante 5 meses um preparatório para o IELTS na cultura inglesa com a professora Vanessa. Ela faz mock tests, ela ensina basicamente como você deve fazer a prova, porque essa prova ela tem as suas peculiaridades, suas pegadinhas, tem um bando de encheção de saco para fazer essa prova, ao contrário de outras provas que são muito mais simples. Então nós fizemos esse preparatório na cultura inglesa do Flamengo, no Rio de Janeiro. Caso você não more nem sequer perto, ela dá aulas particulares por Skype, tá? Eu vou deixar o endereço de e-mail dela aqui e na descrição, caso você queira entrar em contato para ter então auxílio de alguém que vai te preparar bem para a prova. Sem mais enrolação, então vamos começar falando sobre a prova. Eu e o Thiago começamos pelo speaking, né? Eu fiz o speaking um dia depois dele. O meu speaking foi... porque na verdade eu acho que não existe uma diferença entre um speaking de academic e um speaking de general, né? Eu acho que as duas grandes diferenças são entre o writing e o reading, e então o resto, listening e speaking, são basicamente iguais para as duas provas. Bom, a minha prova ela começou perguntando um pouco sobre se eu estudava ou trabalhava, perguntou sobre o meu trabalho, perguntou se eu queria fazer isso pro resto da minha vida. Aí eu falei, obviamente, que eu ia pro Canadá estudar acupuntura e que era isso que eu me via fazendo no resto da minha vida. Depois perguntou sobre tirar fotos, se eu gostava de tirar fotos. E aí depois ela resolveu me perguntar de alguém do jornal, assim, alguém famoso, que eu gostaria de conhecer. Eu fiquei 40 segundos pensando, desesperada, porque eu não conseguia lembrar de ninguém que eu queria conhecer, que fosse muito famoso, que saísse no jornal, na TV. Ela falou, mas pode ser um cantor, pode ser qualquer um. Quando ela falou que pode ser qualquer um, aí eu falei, beleza, já sei de que eu vou falar. Aí resolvi falar do Dimitri. Foi a primeira pessoa que me veio na cabeça. Aí eu falei, não, porque o Dimitri, eu queria conhecer o Dimitri. E aí comecei a inventar um monte de coisa sobre o Dimitri, porque eu já não sabia mais muita coisa o que falar, e as coisas que eu queria falar, eu tinha esquecido as palavras. Eu queria falar que ele fazia vídeos polêmicos e eu esqueci qual era a palavra de polêmico. E aí eu fiquei inventando coisa, e no final das contas isso foi muito difícil pra mim, porque eu não tive 1 minuto pra pensar, eu tive 20 segundos, né? E, bom, de qualquer maneira, outra coisa que saiu no meu foi sobre as notícias ruins venderem mais do que as notícias boas, né? Por que isso acontece? Agora, no caso do IELTS do Thiago, que foi o General, ele caiu coisas como falar sobre a cidade natal dele, perguntar o que ele achava sobre snacks, ou se ele comia snacks, né? Aqueles salgadinhos. Ele tinha que falar sobre uma cidade que ele nunca foi e que ele gostaria de ir, e ele tinha que falar sobre mídias sociais, né? Só para vocês terem uma noção do que pode vir a cair então no teste do speaking de vocês. O listening, eu cometi também algumas pérolas, mas eu só vou contar uma, porque eu naturalmente tenho uma audição um pouco mais complicada, né? Eu já fiz uma audiometria que eu tenho uma audição pior do que a minha mãe, que tem 30 anos mais do que eu e já é completamente surda. Então eu tive essa dificuldade no listening, mas a gente foi comparando as respostas minhas e do Thiago, já que era a mesma prova. E a gente foi acertando basicamente as mesmas coisas, exceto um pedaço em que a resposta era cooking e eu entendi crookery. Aí eu fiquei pensando, o que é crookery, gente? Nunca ouvi essa palavra na minha vida. Como será que escreve isso? E aí eu fui escrever crookery, apesar de ter ouvido alguma coisa sobre cooking, food depois, mas eu achei que crookery fosse um pedaço de alguma modalidade, assim, do cooking. Aí eu escrevi crookery e descobri quando cheguei em casa que crookery não existe. Assim, pelo menos não do jeito que eu escrevi, né? Então, já perdi. Mas eu também inventei uma outra, porque também não conseguia ouvir, não conseguia acompanhar.
Porque eles têm essas pegadinhas, né? Eles fazem você acreditar que a resposta é uma, mas na verdade é outra, porque ela veio primeiro, vieram duas respostas antes que você poderia colocar, mas no final é aquela. Então, a prova ela é cheia dessas pegadinhas e é por isso que a gente achou muito importante fazer também o preparatório para o IELTS. Agora, a prova do Reading. Bom, a prova do Reading, você tem que fazer uma coisa chamada scanning quando você está fazendo essa prova, porque são 3 textos, acho que o Thiago falou que eram 4 no dele, mas eu me lembro do meu serem 3. Foi um texto sobre uma civilização da Mesopotâmia, já não lembro mais o nome da civilização, Tristes, não importa. Sobre linguagem corporal e a necessidade, talvez, de você entender a linguagem corporal para saber mentir, e sobre a falta do óleo, né? Quando é que ele vai acabar, o recurso. E os textos dele foram completamente diferentes, ele não se lembra, mas normalmente os textos do General são mais fáceis do que o do Academic, só pra ferrar com a nossa vida, né? Mas o que eu tava falando sobre o scanning. Esse scanning é importante porque a gente só tem 1 hora pra fazer essa prova e os textos são longos e são várias perguntas e são perguntas que às vezes querem palavras muito pequenininhas que você tem que ficar catando e eu não consegui fazer o scanning e eu deixei 5 questões em branco porque acabou o tempo da prova. Pois é. Na parte do writing você encontra 2 textos, tanto para o Academic quanto para o General. No caso do General do Thiago, os textos dele foram sobre um curso que ele fez e que ele indicaria para um amigo, né? Através de uma carta. E o outro era sobre os países que estão tendo menos filhos e estão casando mais tardiamente e para falar sobre esse assunto. E no meu caso, os textos foram, na verdade era um gráfico, que eu tinha que analisar o gráfico sobre a quantidade de tempestades e a severidade delas ao longo de 20 anos. E o outro era sobre propaganda para criança e o quanto isso trazia problemas para os pais, né, de alguma maneira. Bom, essa foi mais ou menos o resumo da nossa prova e eu espero que as notas aqui embaixo tenham sido boas, apesar de que eu não preciso do IELTS para nada. Porque antes eu não precisava do IELTS, aí eu passei a precisar do IELTS, aí eu troquei de college e eu não precisei mais do IELTS, mas se acontecer alguma coisa errada e eu tiver que sair desse college que eu me matriculei, pelo menos eu tenho um IELTS. Então eu espero que eu tenha nota mínima de 6,5 para conseguir entrar em outro lugar caso, né, dê pau. Bom, gente, por hoje é só. Espero ter conseguido ajudar vocês de alguma maneira. Se conseguir ajudar, dá um like, se inscreva no canal, compartilhe e a gente se vê na próxima.